inspirações de pessoas que, com muita coragem, viveram de acordo com o seu propósito, mesmo quando tudo indicava que aquilo era errado e que elas não deveriam se posicionar daquela maneira. Num período muito conturbado da sua vida, a Durova resolveu fugir de casa e servir ao exército. Só que para fazer isso, ela teve que fingir que era um homem e adotou um pseudônimo de Alexander. Oi, gente! Aqui é a Gabriela e sejam bem-vindos ao O que a Ciência tem a Dizer. É um quadro do Cadê o Sentido, no qual eu vou trazer aspectos científicos sobre como construir uma vida significativa e também histórias de pessoas que viveram dessa forma para nos inspirar a viver com mais propósito e alinhados com os nossos valores. Nem sempre a gente vai conseguir se identificar com aquilo que as pessoas esperam da gente. Muitas vezes aquilo que a gente quer fazer da nossa vida, aquelas coisas que brilham o nosso olhar e o nosso coração, podem ser diferentes daquilo que a sociedade ou as pessoas ao nosso redor estão esperando que a gente faça. Deixa eu dar um exemplo, então. Você sabia que, ao longo da história, muitas mulheres não se identificaram com o papel clássico da mulher de cuidados com a casa e com a família, e muito pelo contrário, elas se identificavam mais com aqueles aspectos que eram associados à figura do homem, como lutar em guerras e liderar exércitos. Será que isso aconteceu mesmo? Deixa eu te contar então. Esse livro aqui, ele está recheado de histórias de mulheres que não se identificavam com aquilo que a sociedade esperava delas. Elas queriam servir o seu propósito de uma maneira muito diferente e que, de verdade, não chegou para a gente essas histórias, ou quase não chegou. Por causa do esforço de algumas pessoas de manter viva a história dessas mulheres, hoje a gente tem acesso a inspirações de pessoas que, com muita coragem, viveram de acordo com o seu propósito, mesmo quando tudo indicava que aquilo era errado e que elas não deveriam se posicionar daquela maneira. Antes de eu contar para vocês a história que vai nos inspirar hoje, eu queria trazer uma reflexão. Não é um problema as mulheres assumirem um papel de cuidado com a família e de estarem nessas posições mais associadas a esse tipo de tarefa. O problema é quando a estrutura se torna rígida e a gente pensa ou é ensinado a pensar que a mulher só pode desempenhar esses papéis ou que só a mulher pode desempenhar esses papéis. Então isso é uma questão para a gente refletir. Quando as estruturas elas são muito rígidas e elas não permitem essas mudanças que vão acontecer porque os seres humanos são diferentes, ao meu ver, é aí que começa o problema e é aí que começa o sofrimento, porque as pessoas vão tentar se encaixar em padrões que de verdade não fazem sentido para elas. Dito isso, o nosso quadro então hoje vai falar sobre uma garota nascida em 1783 chamada Durova. Ela nunca se sentiu muito apta a realizar tarefas manuais como costura ou participar de eventos sociais no qual ela, como mulher, deveria se posicionar de uma maneira mais elegante, buscando, se casar com algum homem para que ela pudesse, então, cumprir o seu papel de esposa. Ao contrário, a Durova, quando ela podia, ela estava andando a cavalo, ela queria aprender a manejar os equipamentos de guerra que o pai dela manejava, ela queria aprender a lutar, algo que foi muito mal visto pela mãe dela e que ficava muito irritada e punia ela severamente por isso. Mas isso não fazia com que a Durova desistisse. Ela continuou indo atrás desses hobbies diferentes que ela tinha e, por consequência disso, ela acabou tendo um desempenho muito incrível nessas tarefas. E ela sonhava com a vida do exército. Isso porque o pai dela era militar e ela tinha uma relação muito próxima com esse pai. O que fazia então com que ela imaginasse que a vida que ela realmente queria não era a vida que as pessoas da sociedade estavam dizendo que ela deveria ter, mas sim ela queria ter uma vida mais parecida com a que o pai dela vivia. Em um período muito conturbado da sua vida, a Durova resolveu fugir de casa e servir ao exército. Só que para fazer isso,
ela teve que fingir que era um homem e adotou um pseudônimo de Alexander. Ela chega então até as tropas russas que estavam lutando nas guerras napoleônicas e se apresenta como um menino que está querendo se juntar ao exército porque não tinha mais família, não tinha mais um rumo e quer servir então ao seu país. Ela é aceita fingindo ser um homem justamente porque eles estavam precisando muito de pessoas. Então eles relevaram o fato dela não ter nenhum documento. No caso, nesse momento, dele, de Alexander, não ter nenhum documento. No exército, então, ela falava para as pessoas que ela queria muito ir para a guerra, que ela tinha muito desejo de lutar. E as pessoas duvidavam de Alexander e falavam assim: não, isso tu só está sentindo porque tu é um menino e tu nunca de fato vivenciou uma batalha. Eis que Alexander então vivencia suas primeiras batalhas e tem um desempenho muito acima do esperado. Alexander realmente brilha então dentro do exército, servindo, lutando, cavalgando, fazendo tudo aquilo que na sua infância tentava fazer escondido. Mas a história do Alexander não dura para sempre. Ela acaba sendo descoberta como mulher. E, para o espanto de todos, ao invés de ser punida, ela recebe um título no qual ela pode, então, continuar servindo ao exército mesmo sendo mulher. E também recebe uma das mais altas honrarias do exército russo em função dos seus feitos dentro do exército. Depois de servir no exército, de ter recebido essas honrarias e esses títulos, a Durova volta para sua vida, se aposenta da carreira militar e escreve a sua biografia, sendo uma das primeiras mulheres russas a se ter esse tipo de registro e também é considerada uma das fontes mais interessantes para poder entender o aspecto da vida militar russa naquela época e também tudo isso através do olhar de uma mulher que estava tentando desempenhar um papel sem ser descoberta. É uma história muito forte, a Durova ela tem realmente muito sofrimento na sua vida, mas seguiu o seu chamado e fez aquilo que ela desejava fazer. Então, essas histórias reais dessas mulheres, para mim, o registro que deixa é que realmente a gente não está tão sozinha quanto a gente imagina quando a gente está buscando coisas que são diferentes daquilo que as pessoas podem estar esperando da gente. E também que a gente pode sim buscar lá dentro essa força e essa coragem, e quando a gente faz isso, de fato a gente consegue contribuir para o mundo de uma maneira muito mais significativa e profunda, porque a gente vai estar acessando as nossas forças, aquilo que a gente veio aqui para fazer. Aquelas coisas que quando a gente faz, a gente sente que é mais natural para a gente, que é aquilo que a gente realmente tem uma aptidão para realizar, ou pelo menos que a gente tem mais prazer em fazer. Então esse é um convite para a gente escutar um pouco mais os nossos desejos, abafar um pouco o barulho externo, as expectativas dos outros e tentar mergulhar mais na gente. Lembrando que muitas pessoas também trilharam esse caminho e buscaram viver a sua essência mesmo em tempos infinitamente difíceis e doloridos, né? A nossa essência, ela tá sempre falando com a gente. Então, o que tá aí dentro de ti, te chamando, te convidando para fazer, para olhar, para que tu possa viver um pouco mais alinhado com os teus desejos e com quem tu realmente é. Essa reflexão que eu gostaria de deixar e que a gente possa se inspirar na força dessas mulheres que também buscaram viver aquilo que realmente chamava o coração delas.